Cumprimentar os irmãos a estarem de pé. Nós vamos orar a Deus, vamos invocar o Senhor, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus, digno de todo louvor. Glórias a Jesus. Palavra de abertura para nós nessa noite, nosso coração, Salmos 145, versículo 21. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar a louvar o Senhor aqui, irmãos, e nós vamos continuar louvando ao Senhor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos nessa promessa, nessa palavra, e é o nosso desejo. Glória a Deus. Deus eterno, nós nessa hora colocamos diante do teu altar a nossa vida, o nosso coração, e ao Senhor nós reconhecemos que somos pecadores, Senhor. Perdoa, meu Deus, nosso pecado, perdoa as nossas dívidas, Senhor, nesta hora, que o Senhor possa nos libertar de tudo aquilo que possa, porventura, trazendo dificuldade em nossa comunhão. Seja repreendido nesta hora no poder do sangue de Jesus Cristo, nos dando toda a condição para adorar, bendizer o teu santo nome, Senhor. Visita o coração do teu povo nesta noite. Renova a tua igreja. Renova os corações que aqui estão carentes de uma bênção do Senhor. Nos faça sair daqui dessa noite mais uma vez, Senhor, vivendo uma experiência com o teu Santo Espírito. Dá-nos a tua bênção, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar louvando ao Senhor ainda de pé, de todo o nosso coração. Vamos bendizer ao Senhor. Pois um dia tua
só para te adorar e fazer o seu nome grande. Por isso nós estamos aqui. Vamos continuar adorando o Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, de comunhão, a igreja vamos estar bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Digno de louvor, de adoração é o Senhor. A nossa esperança, o nosso desejo, esse encontro com o Senhor. Medite na letra desse louvor. Vamos expressar o nosso desejo. Almejo de viver uma pequena luz no céu. De toda a sua alma, de todo o seu coração. Essa luz aumentará. É a sua oração, seu desejo. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim, Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que maravilha, irmãos. Que coisa gloriosa é um dia estarmos juntos nas mansões celestiais, louvando, adorando ao Senhor. Deixaremos esse mundo de tribulação, de tristeza. Estaremos com o Pai para todo sempre. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, E para sempre louvarão. e para Glória a Deus. sempre Oh, glória a louvarão. Jesus, aleluia. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Essa esperança gloriosa, irmãos, nos sustenta na presença do Pai. É o que nos faz caminhar, nos faz glorificar, nos faz servir ao Senhor. O desejo de estar cada dia na presença do Senhor. A esperança de um dia estarmos eternamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Desejo da igreja. Glória a Deus. A nossa esperança. O nosso consolo. Glória a Deus.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que a glória do Senhor transborde o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua promessa. Nós aguardamos, Senhor. É o nosso desejo, Senhor. Glória a Jesus. És adorado entre nós. Desejado aqui. Tão desejado aqui. Nada se comparará. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Nós cremos, Senhor. Eu não sou Nós daqui, estamos de pra passagem. casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui. Estamos de passagem. Voltaremos para os braços do Senhor. Em breve Jesus voltará. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A igreja aguarda esse grande dia. O Louvado seja Messias o nome do Senhor. aguardado, ele vem me Oh, glória a Deus. buscar. Volta, Senhor. Glória a Deus. Nós cremos na tua promessa, Senhor. A tua igreja te aguarda, te espera ansiosamente para se encontrar com o Senhor. És adorado entre nós. Adorado somente o Senhor.
O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia! Se você aguarda este grande dia, glorifique o nome do Senhor. Nós estamos aqui em mais um culto de exaltação, de gratidão ao nome do Senhor, porque nós esperamos este dia, porque um dia o Senhor nos recolheu, nos alcançou, nos colocou na sua presença e nos fez conhecer o seu projeto e o seu propósito, e nós estamos aguardando somente este dia, onde Ele nos recolherá e estaremos para toda a eternidade ao lado do nosso Senhor. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8, o verso 9, e depois leremos no capítulo 2, no versículo 17. O tema da nossa mensagem é a intimidade que te livra da morte. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Aqueles que não tiverem posse da Bíblia, está sendo projetado à frente. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos exaltamos, te damos glórias e graças, porque mais um dia podemos estar na Tua presença, cantando louvores, alegrando o nosso coração, sentindo a Tua presença. Agora, Senhor, lemos a Tua palavra e te pedimos que o Senhor possa nos alimentar com ela e que possamos sair daqui entendendo mais da Tua vontade para nós. Abençoa, sim, a Tua palavra, em nome de Jesus pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Daniel, o livro de Daniel nos traz grandes ensinos. E dentre estes ensinos, um que se destaca para nós é o que nós lemos aqui. Daniel, ele ainda é jovem, com idade, a palavra não mensura, não coloca exatamente a idade que ele tinha quando ele foi levado cativo para a Babilônia, mas segundo alguns historiadores, alguns teólogos, ele tinha entre 14 e 18 anos, não era algo ainda concreto de se dizer, mas de uma idade ainda muito pequena, quando o cerco de Nabucodonosor levou cativo vários jovens, várias pessoas para a Babilônia, dentre eles escravos, dentre eles pessoas que tinham condições de trabalhar no reino da Babilônia. Mas o que a palavra ela vai nos ensinar, dentre isso no texto que nós lemos, é que Daniel, ele tinha uma coisa que o separava dos demais. Quando ele chega à Babilônia, que colocam diante dele o chefe dos eunucos, aquele que ia separar aqueles jovens para
dar a eles as suas funções, ver qual deles tinha condições de trabalhar no reinado da Babilônia, de servir ao reino. Daniel ele se destaca em uma coisa. Quando chega a porção da comida, que ele olha, a palavra diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Mas, irmão, a comida estava contaminada? Tinha veneno? Tinha alguma coisa que ia fazer mal a ele, para ele olhar e falar assim, eu não vou comer? Não. Possivelmente, como dizem, eu não estava lá para ver, mas possivelmente devia ser algo extraordinário aos olhos humanos. O rei não ia comer qualquer coisa. Ele não ia dar qualquer coisa para comer aos seus auxiliares, aqueles que ajudavam no governo junto com ele. Mas por que então Daniel olhou e falou assim, não vou me contaminar com essa comida? Acho que a resposta é bem simples. Para o judeu, para o israelita, desde quando nasceu o povo de Israel pós saída do Egito, Deus deu a eles orientações, leis e formas deles se alimentarem, de como eles iam cultivar os seus rebanhos, de como eles iam preparar o seu alimento. E quando Daniel olha aquilo ali, a primeira coisa que ele deve ter pensado, essa comida foi consagrada a deuses que não são o nosso Deus. E Daniel vê aquilo e ele falou assim, se eles quiserem, fiquem à vontade, mas eu não vou participar. E nos traz um entendimento que provavelmente a palavra não garante, mas ele deve ter feito os seus colegas mais chegados, que a palavra coloca aqui como Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, a mesma coisa. Não vamos nos contaminar. Se tivesse algum esfomeado ali, querer, falar assim, rapaz, pensa bem. Nós não estamos na nossa terra. Não foi um dos nossos que preparou o nosso alimento. Se nós participarmos disso que está sendo servido a nós estaremos desagradando a Deus. Deixa eu abrir um parênteses para explicar uma coisa. A postura de Daniel revela o caráter com o qual ele foi ensinado. Ontem nós tivemos uma aula aqui com jovens que tratou da instrumentalidade, de ser instrumento, de dar lugar para ser usado por Deus. E há um costume e um mandamento para o judeu que a lei do Senhor e que as coisas que Deus orienta para o seu povo, ela é ensinado desde a sua infância, desde quando nasce. E um dos mandamentos que é colocado assim, ó, e esta lei que vos dou, a inculcarás, ou seja, você vai decorar essa lei e vai a colocar no seu coração. E quando Daniel chega naquele lugar, tinha sacerdote olhando para ele? Sim ou não? Sim ou não? Tinha sacerdote olhando para ele dentro do palácio? Tinha o rei olhando para ele dentro do palácio? O rei de Israel? Mas o Rei eterno nos vê dia e noite. O que importou para Daniel não foi agradar a Nabucodonosor, não foi agradar a Joaquim ou a Joaquim, a Ezequias, a Zedequias, nenhum dos reis que sucederam durante o reinado de Nabucodonosor, os reis de Israel. Não! O que importou para Daniel era a intimidade que ele tinha com o seu Deus e agradar ao Deus que fez com que ele chegasse até ali em segurança. O caminho de Jerusalém até a Babilônia durava cerca de 4 meses de caminhada. Usando a expressão bem brasileira, quantos perrengues será que no caminho, no deserto, eles não passaram?
quantas dificuldades durante essa trajetória até chegar naquele lugar distante, naquele lugar que ele não conhecia nada, ele não conhecia a cultura, ele não conhecia como funcionavam as coisas. Chegou lá, 1.700 quilômetros, né, Bonatti? Na época não tinha carro, não tinha moto, era cavalos, e só para quem tinha poder aquisitivo, o rei, os principais guerreiros. E Daniel chega naquele palácio, e a sua postura ela se destaca dos demais. E o texto que nós lemos diz que quando aquele banquete foi colocado diante dele, ele decidiu, ele teve uma decisão, ele falou assim, olha, vocês decidam por vocês, mas eu não vou me contaminar com isso não. E ele colocou à prova a sua própria vida, porque aquilo podia ser considerado uma afronta ao rei. Porque toda a ração, a comida, era um mandamento do rei que fosse para quem quer que seja. Chegou esse pessoal, você vai pegar essa comida, você vai preparar dessa forma e você vai servir para ele, para essas pessoas. Aquilo poderia ser uma ofensa mortal ao rei. Mesmo assim, ele não ligou de poder perder a sua vida, mas honrar a Deus. Mas a palavra ela nos disse que Deus deu a Daniel graça aos olhos do eunuco. E Daniel não colocou só a sua vida em risco, colocou também a vida do eunuco. Quando Deus deu graça a Daniel, aquele eunuco, Daniel falou para ele, falou assim, olha, vamos fazer uma experiência aqui. Por 10 dias, nos dê apenas legumes para comer e água para beber. E se nós não tivermos mais saudáveis e melhores na nossa fisionomia quanto aos demais, você pode fazer o que quiser conosco. Meus queridos, quando nós temos intimidade com o nosso Deus, sabemos quem é o nosso Deus, o servimos não pelo que Ele pode fazer por mim, mas por quem Ele é, o Senhor nos dá graça diante a todos neste mundo. Ele consegue quebrar as barreiras que para nós são intransponíveis. Lembramos que quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, eles se depararam com uma grande muralha que eles olhavam que era algo intransponível. Eles não conseguiriam, por vias humanas, ultrapassar aquela barreira. Mas quando o povo ele obedece a Deus, ele é fiel a Deus, ele tem intimidade com Deus e obedece aos mandamentos de Deus, Deus ele cria situações que nos faz transpor essas barreiras. No capítulo 2, no qual nós lemos, o rei teve um sonho. E aquele sonho perturbou ao rei. A ponto dele chamar todos os sábios entendidos, os magos e astrólogos, para tentar decifrar que sonho ele teve e o que aquele sonho queria dizer. Mas não houve um que conseguisse decifrar aquele sonho. E o rei se irou e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E dentre eles, quem iria morrer também era Daniel e os seus amigos. O rei não queria saber de onde eles eram. Detalhe, quando qualquer um chegava na corte babilônica para poder ser aproveitado de qualquer forma, havia 3 anos de estudos. Durante 3 anos, Daniel e seus amigos estudaram para conhecer as leis,
a cultura, os costumes, a finança, a matemática, tudo. E no final daquele tempo, quem foi que se destacou? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Volto a dizer, quando nós alcançamos graças aos olhos do nosso Deus, por mais que nós olhamos para nós e achamos que não temos condição, Ele faz transpor todas as barreiras para nos fazer crescer. O rei sonhou, e quando ele manda matar todos aqueles sábios, quando o chefe da guarda chega até Daniel e os seus amigos, Daniel faz uma pergunta: mas o que está acontecendo? Por que nós vamos morrer? E quando o chefe da guarda contou o que aconteceu, Daniel falou assim: chefe da guarda, Arioque, me leva até o rei. Deixa eu pedir a ele um tempo para que eu possa orar ao meu Deus e o meu Deus dar a resposta do sonho ao rei. Arioque levou Daniel até o rei e pediu. E o rei deu aquela noite para que Daniel chegasse com a resposta. E foi o texto que lemos. Daniel sai da presença do rei, ele vai até Misael, Azarias e Ananias e fala assim: olha, a situação é essa. Nós já estamos condenados à morte. Mas o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos revelar o profundo e o escondido. Ele pode revelar a nós esse segredo e fazer grande o seu nome. Daniel não estava preocupado em engrandecer o seu próprio nome, mas ele estava preocupado em fazer grande o nome do nosso Deus. Daniel, ele vai orar. E durante aquela oração, aquela noite de oração, diz a palavra de Deus que o Senhor respondeu a Daniel numa visão à noite. Provavelmente Daniel virou a noite orando. E quando ele tem aquela visão, que ele levanta da sua cama, o que a palavra de Deus ela nos diz? E Daniel, e falou Daniel e disse: bendito seja o nome, o meu nome, bendito seja o nome do Senhor. O caráter daquele que tem intimidade com Deus, ele vai mostrar que não importa aquilo que ele faça, ele vai fazer para a honra e para a glória do nome do Senhor. Daniel, na sua intimidade com Deus, ele ora, é respondido. No verso 19, projeta para mim, por favor, o verso 19. Em diante. Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. 20. E falou Daniel dizendo: e quando Daniel teve aquela resposta que ele louvou a Deus, e os seus amigos ficaram sabendo, a preocupação agora é: precisamos contar ao rei que a resposta da sua pergunta já está aqui. Quantas perguntas às vezes nós temos, irmãos, que fazem às vezes nossa cabeça e o nosso coração virar do avesso? Por que as coisas acontecem? Por que eu passo por determinada situação? Por que a resposta demora a vir? E quando Daniel ele chega e conta ao rei aquilo que o rei queria saber,
verso 46, por favor. 2:46. Então o rei Nabucodonosor em nós. Será que eu estou tendo uma intimidade que pode me fazer ter uma reação durante um período de crise? Será que eu estou fazendo tudo que a palavra de Deus me manda fazer? Se vier uma situação adversa hoje, será que a intimidade que eu tenho com Deus vai me livrar da morte? A resposta é: tudo está na economia de Deus. Naquele momento, Deus deu este livramento a Daniel para que o rei pudesse entender que existia um Deus que governava tudo e que a sua mão era impotente para se realizar aquilo que ele queria. O Senhor queria mostrar a Nabucodonosor que a sua mão de ferro não valia de nada, porque todo o poder estava nas suas mãos. Daniel, no momento de crise, ele não esperou a morte, mas ele reagiu. Veio a situação de crise, ore a Deus. Nós vivemos num momento que as pessoas começam num momento de crise se afastar de Deus. Vivemos num momento em que o evangelho que está aí fora prega sobre tudo, mas não prega mais sobre a eternidade. Não fala mais como nós vamos fazer para herdar essa eternidade que nós cantamos aqui. Porque se tem uma coisa certa, é que Jesus vai voltar. Mas como que eu vou fazer para ir morar com Ele? Como que eu vou fazer para poder estar com Ele eternamente? Se nós que somos a igreja de Jesus não pregarmos nessa última hora, como nós vamos guiar um povo para morar na eternidade? Nós temos uma responsabilidade com o Evangelho, dada por Jesus a nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas que Evangelho? A palavra. Que se você não tiver uma intimidade com Deus, vão vai ser o seu pedido. Se eu não me santificar, se eu não me guardar, o que eu estou fazendo aqui? Ah, porque eu gosto de fulano, Beltrano. Nós temos uma responsabilidade. Sermos uma igreja bíblica que prega a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só começamos a fazer o que é certo pela palavra de Deus quando o Senhor se revela a nós e nós conseguimos enxergar a verdade. Não precisamos esconder nada. A própria palavra, ela é a maior revelação de Jesus para nós. Tudo é pelo Filho. De Gênesis e Apocalipse, tudo é um projeto de reconectar o homem a Deus.
Jerusalém foi levado cativa porque quebrou um processo de relacionamento. Parou de dar ouvidos aos conselhos do Senhor através dos profetas. Começou a cultuar os outros deuses. E vinha profeta e entregava. Jeremias falou assim: olha, vocês vão sofrer 70 anos de cativeiro. Se voltem ao Senhor, que o Senhor pode se compadecer de vós e livrar o povo deste cativeiro. Mas preferiram matar o profeta. Preferiram jogar o profeta dentro de um poço, uma cisterna. Preferiam agredir o profeta. Porque é mais fácil eu matar quem está falando do que eu ouvir que eu preciso de uma mudança. Eu preciso mudar a minha realidade. Queridos, nós somos uma igreja porque nós somos uma comunhão de membros. Igreja não é essas quatro paredes. Aqui é um local de reunião da igreja. Igreja sou eu e você. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E pensar, será que hoje eu estou agradando ao Senhor? Como que está a minha intimidade hoje com o meu Senhor? Se preocupar como o Senhor está me olhando, não como um fulano está olhando para mim. Porque quando a minha comunhão com o Senhor ela está em dia, eu não preciso falar, porque Jesus reflete em mim. Você está refletindo a Jesus? Você está tendo essa comunhão com o Senhor? No momento da crise, Daniel ele orou. Ele pediu ao Senhor que mudasse aquele quadro. Nós vamos ver lá na frente. Daniel, se não me engano, no capítulo 9, Daniel estava num processo de oração, de súplicas ao Senhor. E o Senhor ordenou ao anjo que fosse ter com Daniel. E quando aquele anjo chega, ele vai falar com Daniel. Daniel fala assim, o anjo diz para Daniel: Daniel, servo muito amado, quando começastes a orar e a jejuar, a resposta foi enviada. Queridos, como está a nossa intimidade com Deus? O tema da nossa mensagem é a intimidade que te livra da morte. A intimidade de Daniel com o Senhor livrou a ele e todos aqueles sábios da Babilônia da morte. Uma outra coisa que este texto nos ensina, uma busca incessante a Deus, uma busca de sabedoria. Diz o provérbio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma gratidão contínua. Se Daniel mesmo assim fosse morto, a gratidão a Deus, dele a Deus, ainda seria válida, porque ele louvou o Senhor. Falou: Senhor, o Senhor revelou algo insolúvel, que não havia solução. Só o Senhor podia dar essa resposta. Por isso eu te louvo. Porque o Senhor não me deixou desamparado no meio desta questão. Será que hoje você está se sentindo desamparado? Será que hoje você está se sentindo que está distante do Senhor? Hoje é noite de reconciliação. Se você está se sentindo num período que a sua intimidade foi quebrada, é um momento hoje que o Senhor quer reacender a chama no seu coração. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor. E o Senhor tem mostrado várias situações aqui no meio da nossa igreja, que Ele quer uma intimidade diferente nossa com Ele, que Ele quer operar de formas gloriosas no nosso meio, se revelando mais e mais através da sua palavra. A cultura daquele povo era uma cultura hostil.
Mesmo assim, Daniel testemunhou do nosso Deus, do Deus de Israel. Ele não teve medo. Primeiro Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como está a sua vida hoje? Você tem feito isso? A sua vida está pautada em fazer tudo para agradar a Deus? Para a glória de Deus? O povo sofreu, foi cativo, foi levado. Mas no final, quando o povo, no final dos 70 anos, que o povo ficou cativo, quando eles estavam voltando, o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. E disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você está aqui hoje, é porque grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Ele quer ter mais intimidade com você. Ele quer reacender a sua chama. Ele quer ouvir de você: Senhor, eu te louvo porque grandes coisas o Senhor já fez por mim. Eu te louvo, Senhor, porque mesmo diante da morte que já estava certa, o Senhor transformou a morte em vida. Nós estávamos condenados à morte, mas o sacrifício de Jesus transformou a nossa morte em vida. E nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos trouxe de volta, nos tirou do cativeiro deste mundo, nos colocou na sua presença, para que nós possamos falar: ó, você confia em carro, você confia em cavalo, mas eu confio no Senhor. Quem dirige a minha vida é o Senhor. Quem trabalha na minha vida é o Senhor. Quem tem a última palavra na minha vida é o Senhor. O mundo pode querer me matar, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. Diz o salmista: os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem, e quantos livramentos o Senhor te deu essa semana? Quantas bênçãos o Senhor operou na sua vida por amor a ti? Infelizmente, na noite de ontem, nós perdemos uma irmã aqui da nossa igreja. Aí alguns podem se perguntar: mas será que ela não tinha intimidade com Deus? Deus sabe todas as coisas. O tempo e as estações quem define é Ele. O estabelecer do rei e o tirar dos reis, quem faz é Ele. E aprove a Ele cessar o sofrimento da vida da nossa irmã e acolher para a sua eternidade, porque ela tinha uma vida de intimidade com Ele. Queridos, vamos reacender essa chama hoje. Vamos mudar a nossa realidade hoje. Vamos fazer barulho nesse mundo. Como assim, Elton? Queridos, igreja muito quietinha não salva ninguém, não. Nós precisamos mostrar para este mundo que Jesus está em nós e que quer habitar neles também. Quando o Senhor nos batizou com o seu Espírito Santo, foi para quê? Para nos dar poder para testemunhar para este mundo que existe um Deus, que existiu um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que veio a este mundo e pagou um alto preço para a nossa salvação, para que nós possamos morar eternamente com Ele. O Senhor é um Deus relacional. Ele quer ter um relacionamento com você a partir de hoje.
Você quer ter um relacionamento com o Senhor? Às vezes nós, pregadores, pastores, diáconos, precisamos de um relacionamento mais estreito também com o Senhor. Às vezes a gente acha que a gente faz muito, mas não, tudo que a gente faz ainda é pouco. O Senhor quer nos usar mais, quer fazer mais em nós. Chega desses crentes fogueira apagada. Você quer crescer no Evangelho? É luz na mente e fogo no coração. O Espírito Santo tem que arder em nós, de algo que nós possamos sentir a sua presença palpável no nosso meio. Às vezes são tantas lutas, são tantas dificuldades que nós chegamos aqui. O louvor está cantando, a igreja está se alegrando e eu estou aqui, ó. Vamos acender esse fogo de novo. Daquele dia que Deus te chamou, que Deus se revelou a você, que você sentiu a primeira vez o fogo do Espírito Santo agindo na sua vida. Vamos nos transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como você é transformado? Pela palavra de Deus. Você quer essa transformação? Fique de pé agora e vamos cantar este louvor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta tudo aquilo que um dia eu tive. Toda aquela intimidade que eu tinha contigo, Deus. Traz de volta, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez no passado. Aviva a tua igreja como o Senhor fez no passado. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar no céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, em santificação, não querem mais pregar. Pararam de falar no céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja
Você quer reacender essa chama? Você quer ter mais intimidade com o Senhor? Tenha determinação no Senhor. Tome decisões firmes sem contrariar a palavra de Deus. Ore como não o primeiro recurso, mas como todos os recursos. Diz a palavra que a oração da fé salvará o doente, que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E a oração, ela traz intimidade, traz unidade. Busca sabedoria no Senhor. Em vez de recorrer a conselhos humanos, busca o conselho da parte do Senhor. Gratidão contínua. O salmista, ele, em um dos seus salmos, salvo engano, Salmo 116, ele se preocupa, ele diz assim: que darei eu ao Senhor? O Senhor me dá tantos benefícios, mas o que eu vou dar? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou recorrer ao Senhor em tudo. Eu vou ter intimidade com meu Deus. Viva para a glória do Senhor. Não viva para as coisas desse mundo, mas viva para a glória de Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Decida no seu coração: Senhor, eu quero ter uma vida de uma intimidade ímpar com o Senhor. Não algo, às vezes nós temos intimidade com tantas pessoas, abrimos a nossa casa, o nosso coração para tantas pessoas, mas para aquele único que pode retirar o vazio da minha alma, eu não me abro. Tenha mais intimidade com o Senhor. Vou chamar o pastor Walter aqui à frente para encerrar o culto com a bênção apostólica. Pastor Juarez. Amém, irmãos? Vamos orar encerrando o nosso culto. Cada um no seu coração, coloca a sua vida, a sua necessidade no altar do Senhor. A palavra foi bem clara e definida, né? O momento é de Deus está separando um povo definido. Não um povo que está com um pé lá, outro pé cá, não. E os definidos são aqueles que o Senhor vai levar para a eternidade. E nós queremos fazer parte desse povo. Irmãos, vamos orar. Te glorificamos por esta noite, pela tua presença, pelos louvores cantados, pela palavra pregada, lida, falada, que tem tocado em nossos corações. Senhor, mas dizemos que nós somos tão pequenos, tão falhos, pecadores, e nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor sobre nós. Ajuda nas nossas fraquezas. Sabemos que precisamos de mais intimidade, de mais comunhão, de mais busca, Senhor. Tira-nos da zona de conforto, do comodismo, Senhor. Que possamos dedicar tempo para nos relacionarmos contigo, para conhecermos melhor e maior esse Deus maravilhoso que nós servimos. Sabemos que grandes coisas Tu queres fazer neste lugar, por nós e através da nossa vida, Senhor. Mas Tu irás fazer na medida que a nossa comunhão for grande, for estreitada contigo, Senhor. Seja sobre nós a Tua graça. O rogamos pelos lares, pelas famílias, todos que aqui vieram, mesmo aqueles que ainda não têm uma experiência de salvação contigo, que nesta noite sejam alcançados com a Tua bênção, Senhor, que haja alegria no céu por um pecador que se arrepende. Glorifica o Teu nome, os lares que sejam visitados com a Tua bênção, a semana que estaremos iniciando de trabalho, que seja uma semana próspera, abençoada por Ti, que o trabalho de nossas mãos Tu possas prosperar, que em tudo o Teu nome possa ser glorificado. Amém. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo,
as consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, agora, até a volta